Eu sou Léo Gonzaga, ator, cineasta e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo com um grande profissional que é o Omar Ayub. Obrigado. Muito obrigado, viu? Prazer é meu. É uma satisfação aqui estar sempre com pessoas. Dizem que a gente tem que sempre estar com pessoas melhores do que a gente. Então, muito obrigado. Um prestígio, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Omar, muita gente hoje chega no ensino médio e não sabe o que fazer da vida. Então, você tem a derivação de humanas, exatas, biológicas, tudo mais, tecnologias, né? E aí eu te convidei para você falar um pouquinho sobre a sua formação, né, que é na área de humanas, tá? E os percalços e os benefícios também que ela provoca, tá? Em que momento da sua vida que você pensou em derivar para humanas? Foi ainda no médio ou foi antes? Na verdade, eu sempre tive aptidões para leitura, né? Eu gosto muito de ler e sempre gostei muito da escrita. Perfeito. Né? Ah. E na verdade, quando eu optei pela faculdade de letras, né, eu buscava aprender a escrever com mais vigor, com mais categoria. Né? Ok. Você desenvolve muito nessa faculdade. Sim, né? exato, verdade. Muito importante. E faltava um pouco dessa busca e dessa técnica, né? E aí eu fui para o curso não com muita vontade de lecionar. Então eu estava muito focado mesmo nessa área de escrita e a literatura me fez muito bem, né? No decorrer. Além de aumentar o vocabulário, né? É muito bom, é muito importante. Fora que você lê na marra, né? Sim, verdade. Vai ler, acabar lendo coisas muito importantes, aí que vai levar como bagagem. Porque tem recomendações que os professores colocam, né? Sim. E eu sei que no decorrer da faculdade ia tudo muito bem, né? Porque eu trabalhava até numa imobiliária, né? Eu trabalhava no setor administrativo, era bem bacana. E ali eu já comecei a agregar os valores da faculdade e o que eu estava aprendendo. Bacana. E para finalizar... E até ver se os contratos estavam escritos direitinho. Tem tudo isso é muito importante, né? Ter uma desenvoltura melhor, né? E para desenrolar a coisa. E aí eu sei que eu lembro que no final, no término da faculdade, com 6 meses antes de terminar, eu pude sair do trabalho para me dedicar totalmente à faculdade. Eu queria, na verdade, um ótimo trabalho de conclusão de curso, e talvez com ele levar até para um mestrado. Só que eu concluí a faculdade e fui para um caminho totalmente diferente. Eu fui para o ramo moveleiro. Ok, tá. A gente abriu uma loja de imóveis e as coisas foram até bem no começo, mas economicamente falando, as coisas depois infelizmente degringolaram. Você representava pessoas que fabricavam os móveis, você revendia? Isso, na verdade, tínhamos uma loja física e vendíamos para o consumidor final, né? Comprávamos de uma fábrica e vendíamos para o consumidor final. E isso não tem nada a ver com letras, mas ainda assim eu tinha tempo para exercitar um pouco a leitura e a escrita. E isso foi importante, inclusive, para o meu cliente, para o trato com o meu cliente. Então, na verdade, quando se sai de uma faculdade, independente do que você foi buscar lá dentro, de repente ela serve para outras áreas, como me foi útil nesse momento desse ramo moveleiro, né? Sem dúvida. Omar, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, nós temos que procurar ser, todo dia, 1% melhor. Se a gente consegue isso, no final do ano nós estamos 365 vezes melhor. É bastante coisa. Isso significa o seguinte, mesmo que tenha terminado a faculdade, continua lendo. Assim, né? Continua a assistir filmes bons que tem início, meio e fim. Laboratorial, né? Laboratorial, exatamente. Conversa com pessoas assim, melhores, né? Isso é bastante importante. Isso é né? muito importante. E você acaba saindo, apesar de ter saído da faculdade, você não deixa de perder o vínculo com pessoas que também têm a mesma identidade, né? O pessoal das artes plásticas, aí acaba conhecendo
uma série de amigos. Legal. Inclusive, quem nos apresentou foi a Renata Mendes. Perfeito. Que também agrega nosso círculo aí de amigos e que sim, ensinou e trouxe muitas coisas. E o legal, quando eu conheci a Renata, conversando bastante, ela acabou, depois com a sua ajuda, publicando 2 livros. Isso é muito bacana. Sim, muito bacana. E aí, graças à sua colaboração, aí a gente pôde concluir o trabalho. Mas vocês trabalharam bem. A gente trabalhou com afinco. Maravilha. Graças a Deus. Omar, eu vejo assim, apesar de eu ter derivado aí para a área de exatas, né, porque foi uma opção que eu tinha que fazer, mas depois as outras pós-graduações aí eu acabei fazendo mais na área de humanas também. E durante o ensino fundamental, eu acabei lendo vários livros da literatura universal. Então, isso é muito bom. Alexandre Dumas, Victor Hugo, de literatura inglesa e francesa também, literatura portuguesa, Camilo Castelo Branco, isso aí também, e também literatura brasileira, que nós tivemos aí José de Alencar, Machado de Assis aí, grandes, né? O conjunto de tudo isso daí é que acaba dando uma bagagem boa para a gente. Exatamente. Fundamenta isso e isso ajuda a gente a criar um determinado pensamento. Isso aí, e aí o que acontece, talvez não seja uma crítica, né? Eu, por exemplo, não tenho Facebook. Acredito que a tecnologia é algo inerente. Não tem como, não tem para onde fugir. Ela vai aparecer aí. E não tem, a minha filha mexe no celular, mexe no iPad e essas coisas. E se você for jogar com ela, ela ganha de você. Ela vai ganhar. Ela ensina como que é. Exato. Então o que acontece? Como trazer esses conceitos dos clássicos, né? E olha que a gente não foi muito além, não foi para literaturas gregas. Exatamente. Né? Se pegar uma literatura russa, a criança hoje a gente bate. Não, verdade. E gostado que assim, literatura russa, eu só comecei a gostar um pouco Dostoiévski, né? Isso daí, depois que comecei a assistir alguns filmes. Legal. Porque o filme ele dá uma condensada, é lógico que, sim. Né? Então, e é uma adaptação, sim. Que nem sempre dá para seguir o livro, sim. Mas te dá uma ideia. Isso é uma ideia geral. Exatamente. Mas quando eu li assisti Os Irmãos Karamazov, sim. Eu acabei... Tem muitas adaptações. Exato, eu acabei buscando o livro que já estava em português. Eu citei, na verdade, a literatura russa, porque nesse tempo que eu fechei a loja, no laboratório que eu fiz foi completamente russo. Aí eu voltei para esse pessoal aí. Sim. E como é difícil, né? Como você se vê, na verdade, um peixe fora d'água, quando ainda... se tem o desejo desse tipo de literatura. E os sebos estão entupidos, lotados. Assim. Exatamente. Outro dia eu fui para uma livraria de renome e que eu encontrei 3 obras do Kafka. Fui para comprar uma, imaginando que ia pagar um valor X, e comprei 3 a preço de banana. Assim, você falando, até apelativo. Assim, sim, exato. E é legal ver, porque o que o pessoal falava que era a Rússia, é aquela ideia que a gente massificou pela imprensa. Sim. Mas assim, o pensamento das pessoas é interessante, porque assim, mesmo eles estando presos em tudo lá, sim. O conceito de liberdade continua. Continua. Eles discutem muito essa ideia de liberalismo, dos dogmas religiosos, exato, né? A ideia do casamento. Sim. Eu não tive ainda a oportunidade de ler o Guerra e Paz, né? Certo. Esse eu li. Encontrei um calhamaço, que é impossível de ler. E ele é belíssimo. 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 É que eu encontrei que eles eram divididos em 2 colunas e era impossível de ler. Você fica cego no fim da leitura. Eu vou achar uma edição mais palpável. Eu fiz o seguinte, eu li primeiro uma edição compactada. Sim. Para saber mais depois eu assisti o filme, belíssimo também. Aí foi buscar e depois que eu acabei, porque aí o que facilitou eu ter visto o primeiro filme? Eu colocava o rosto dos personagens do filme no rosto lá do livro.
Do livro, que muitas vezes isso assim, traz uma facilidade, especialmente para livros russos, que os nomes exatamente, são terríveis de pronunciar, e difíceis de você memorizar. Porque ele cita 50 mil personagens importantíssimos. Exato. Aí fica muito difícil. Aí no filme você escuta várias vezes aquela palavra. Então você busca o jeitão, né? Mas realmente tem um Tolstói, aí então, e aí eu fui buscar porque justamente a importância das guerras napoleônicas. Exatamente, né? Então assim, a criançada está se doutrinando de uma forma um pouco diferente da nossa. E uma pena que o nosso congresso acabou com os jornalistas. Foi. E estão acabando os grandes articuladores. Sim, exatamente. Gente para falar, tem coisa muito importante escrita, que o que é best-seller hoje, de repente não é tão importante assim. Eu não estou menosprezando o que é best-seller, nada disso. Quem ocupa lugares na Academia Brasileira de Letras, não é nada disso. Quem sou eu para falar alguma coisa a respeito? Mas falta alguma coisa aí. Falta aí olhar para o passado e entender que, aliás, o que mais dificulta os jovens escritores, né, que tem esse conceito de que coisas belíssimas já foram escritas, é justamente o fato de buscar originalidade e autenticidade. Porque tem essa impressão de que os melhores assuntos já foram explorados, né? É verdade. Não que não tenhamos muitas coisas a discutir, claro. Exato. Né? Só que as coisas assim de belezas naturais já foram escritas, né? Bacana. Basta ir atrás, eu tenho essa concepção. Legal. Não, bacana. E hoje eu lembro assim que há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, você precisava fazer qualquer tipo de pesquisa. Mesmo eu lembro que a televisão, o rádio, quando eu ia pesquisar alguma coisa sobre aqui, eles iam nos sebos, tentavam buscar uma revista Manchete, o Cruzeiro, daquele personagem, para fazer matéria. Certo. Ou muitas vezes ir lá dentro do Jornal Estado de São Paulo, que guardava os 20 últimos anos, né, Folha também, e buscar no papel, emprestava, fazia, no máximo tirar uma xerox, né? Não tinha máquina fotográfica, as coisas e tal, e fazia a reportagem. Tá? Errava-se datas também muitas vezes, mas era fácil. Hoje, na verdade, está mais fácil pesquisar. Né? Você tem na internet uma série de coisas e você tem também fotografias. Sim. O grande problema naquela época era a fotografia. Como é que você ia pegar uma fotografia de um jornal? Né? Nossa, hoje você tem ela com maior definição. Interessante isso que você falou, porque eu vi um filme recentemente chamado Abutres, com Jake Gyllenhaal, um ator muito bom aí que já está todo mundo de olho no cara. E esse cara, ele é um jornalista e ele é um abutre justamente porque ele forja as cenas do crime. Entendi. Por exemplo, tem um acidente de carro, para ele captar a melhor foto, de repente a barbaridade daquele acidente não comoveria e ele consegue fazer com que essa vítima, ele mexe no cenário, ele vira a vítima para aquela foto ficar... Ele adultera a realidade, na verdade. Adultera uma realidade para ter o melhor pique ali e virar capa de jornal. É um abutre de verdade. Hoje eu vou ver, chama Abutre. É interessante, chama Abutre. Legal. Muito legal. Eu vi no Netflix semana passada um filme chamado 99 Casas, 99 House. Isso é um streaming maravilhoso. E é muito interessante porque ele mostra a manipulação. Sim. É interessante você ver assim, como que é o processo de manipulação na cabeça das pessoas. Sim. Chegou a ver o Black Mirror, né? Sim. Esse é original demais, é muito autêntico. Sem dúvida. Esse, por mais que seja... na verdade é o único que eu consigo questionar, porque apesar de fantástico, né, ele carrega uma verossimilhança. Não, Omar, é inverossímil implantar um chip para o cara jogar aquele episódio que o cara entra no direito. Existe, não é verossímil isso, é difícil de acreditar, mas se você levar para um futuro muito distante,
Não, acho que próximo. Vai ser incrível, né? Eu acho que está num futuro muito então, próximo. não é algo muito incrível. Exato. Então, a verossimilhança em Black Mirror é assustadora. Assim. Já tem se discutido muito sobre esse seriado, né? Que é muito bom. Acompanhei, assisti todas, gostei. Legal. Omar, conta um pouquinho sobre, por exemplo, alguém tem vontade, tem assim ideias já há muitos anos na cabeça, às vezes até ideias fantásticas, sim. Só que ele não consegue passar daqui para o papel. Ou seja, não vai ter um pendrive que você coloca aqui e passa. Não vai ter. Né? Então vai ter que ralar. E muitas vezes a pessoa tem uma situação assim. Ela pensa, se eu escrever a primeira página muito bem, a pessoa vai continuar lendo o livro. Sim. Só que o problema é o seguinte, ele não sabe nem o que vai estar escrito depois. Sim. Então muitas vezes você pode começar a escrever pelos capítulos, depois escreve aquilo lá. Não precisa ser nessa ordem assim. Exato. Na ordem da impressão, não precisa ser a ordem que você passa no papel. Exatamente. Né? E aí você, como ghostwriter, auxilia, né? Os melhores, como a gente chama, pegar, não deixar perder o enredo mesmo, né? Tem uma história geral. A história geral, certo? Colocar as datas corretas, ou períodos ali e tal, né? E dar uma característica para as pessoas. Sim, eu preciso saber se na verdade, assim, a ideia é que se a pessoa que quer escrever, se ela tem um herói, isso, exatamente. Ela fala desse herói, se ela mata ele no final, exato, se ela quer que ele vive, se ela busca, né, eu tento orientá-la, qual é o tipo de característica que ela busca nesse personagem, se ela quer uma literatura mais minuciosa sobre características físicas, se ela quer uma ideia maior de características psicológicas. Tem gente que não tem tempo de escrever, né? Só que eu, por exemplo, eu executo 2 tipos de trabalho. Eu converso com alguém que não tem tempo de escrever e que nessa entrevista vai me passar uma ideia geral do que ele quer. E eu também acompanho uma pessoa que tem o desejo de escrever. Né? É uma forma de ler junto com a pessoa, refazer aquilo, né? E a primeira página, a gente tem essa ideia realmente de que ela precisa ser brilhante. É como os primeiros minutos de um filme, né? Sim, exatamente. A gente acaba julgando aquele filme porque as primeiras cenas... Mas às vezes o diretor filma por último aquilo lá. Exatamente. A gente não sabe qual que é a ideia. Sim. Qual que é o jogo que ele está fazendo, se aquele é o fim, o meio, o começo, né? Então tem todos esses planos, né? Então... eu aconselho que primeiramente o bate-papo é importante. O bate-papo em primeiro lugar, né? Sim. Ele não precisa determinar, eu quero algo, um realismo natural, eu quero algo que remeta ao clássico, não é nada disso, a coisa não precisa ser maçante. Se ele entendesse de todos esses conceitos, ele não ia precisar de um auxílio. Exatamente. Né? Do coaching literário, digamos assim. Né? Então, na verdade, definir o que ele precisa e, na verdade, o que ele se identifica quando ele está lendo. O que ele gosta de ler, né? A história dele é um alter ego dele, né? Geralmente às vezes é o personagem. Você vê que, por exemplo, a Agatha Christie, ela tinha o herói dela, que é o Hercule Poirot, que aparece em todos os livros e no filme também. E a velhinha lá, né? Era ela, na verdade. Porque quando o último livro dela, ela estava percebendo que ela não ia durar muito tempo. E ela mata o... Ela mata o povo. Exatamente. Chama Caio Pano. Caio Pano. Exatamente. Interessante. Eu iniciei as literaturas aí com Agatha Christie, foram muito produtivos, né? Legal. Uma pessoa que prende muito. Tem os nomes tão complexos quanto, não diria quanto aos russos, mas bem difícil de decorar, só para a gente sem dúvida lembrar do assunto anterior. Omar, eu queria que você deixasse seus contatos, então. Claro, vou deixar sim, com muito prazer. Né? Eu tenho o WhatsApp, que é o 11 96040 8928, e o meu e-mail é omar.io. Vocês vão ver isso embaixo aí, deve estar difícil. omar.io.literatura@gmail.com. Nos contatos, vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas e a gente bate um papo. Amigo,
Sempre um prazer Foi estar um com prazer, você, viu? uma honra Obrigado. estar aqui. Obrigado. Uma honra minha. Muito Ok, obrigado. Penals, os agradecimentos então a Renata Mendes, que acabou nos aproximando, né? Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.